Sua conta está desativada, não é possível ficar online na Uber. Após uma análise minuciosa da sua conta, identificamos atividades fraudulentas que violam nosso código de conduta da comunidade Uber. Essa atividade fraudulenta inclui manipular as configurações de um telefone para impedir o funcionamento adequado da plataforma da Uber e do sistema de GPS no aplicativo. Em decorrência disso, desativamos a sua conta. Infelizmente, muitos motoristas tentaram ligar o aplicativo e descobriram que foram bloqueados pela Uber. Alguns de forma definitiva e alguns também estão em análise. Se é o seu caso, fica no vídeo. Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Ontem à noite eu gravei um vídeo dizendo que estava tendo esse problema, mas agora realmente o bicho está pegando, pessoal. Primeiramente, eu queria dizer que os bloqueios estão acontecendo nos aeroportos, pessoas que fazem fraude nos aeroportos, pessoas que têm utilizado principalmente corridas combinadas e também GPS fake, muitas vezes tem gente que faz o tal do pescador, que é para pegar a dinâmica em algumas regiões e ganhar mais. E quem costuma utilizar isso são pessoas que têm a conta fake. Mas infelizmente há relatos também de motoristas que não praticaram coisas erradas e o algoritmo bloqueou. Inclusive eu recebi de um seguidor essa mensagem hoje de manhã aqui em cima, ó. Uma amiga foi bloqueada, ela foi ontem na Uber e informaram que houve um erro no sistema. Então, muito se fala sobre isso, mas antes eu quero mostrar esse vídeo do Fernando Floripa, que ele postou e eu falo, ó, vídeo muito bem feito que vai esclarecer um pouco do que eu tô falando agora nesse momento. Então, assiste aí comigo e depois eu vou trazer a minha conclusão sobre isso, ó. Vamos lá. O que você faria se amanhecesse com essa mensagem na sua caixa da Uber, hein? Você não tem mais acesso ao aplicativo de parceiro. Você foi bloqueado. Após uma análise minuciosa da sua conta, identificamos atividades fraudulentas que violam nosso código de conduta da comunidade Uber. Essa atividade fraudulenta inclui manipular as configurações de um telefone para impedir o funcionamento adequado da plataforma da Uber e do sistema de GPS no aplicativo. Em decorrência disso, desativamos a sua conta. Motoristas de ontem para hoje começaram a receber uma série de mensagens aí de bloqueio. Teve gente que foi bloqueada em aeroporto por fazer fantasminha e teve gente que recebeu essa mensagem aqui, ó, que foi bloqueado sob suspeita de manipulação de GPS. É o famoso GPS fake. Se você não sabe, não conhece, o que a turma costuma fazer? Elas instalam alguma coisa, enfim, fazem alguma coisa no seu celular para enganar o GPS da Uber e fazer de conta que o cara está onde ele não está. Então eu tô aqui, eu tenho um GPS lá do outro lado da cidade, ele dá um jeito de colocar o GPS dele lá no outro lado da cidade para ele pegar o dinâmico e aí ele arrasta a posição de volta daquela região para onde ele está e dessa forma utilizar um dinâmico que não seria dele porque está lá longe. E uma outra coisa que também leva a esse tipo de situação são alguns aparelhos de celulares que tem problemas no GPS. A Motorola no passado tinha muito esse problema. O GPS da Motorola perdia o sinal. Então às vezes você pegava uma corrida, a corrida era em linha reta, mas quando você olhava o estado da Uber, você estava fazendo zigue-zague. Porque o GPS da Motorola perdia o sinal, colocava você numa outra posição, depois voltava. E voltava. Então dava uma confusão e a Uber achava que era GPS fake e acabava bloqueando motorista. Então muito cuidado, presta atenção no seu GPS, ele está funcionando direitinho. Tem uns aplicativos aí que você baixa na Play Store para verificar se o sinal do GPS está bacana, se o GPS está funcionando direito, para você não ter dor de cabeça, pois quem apronta, cedo ou tarde acaba sendo bloqueado. Agora, quem não faz nada, infelizmente está com o celular com problema, pode passar por isso. Sabia dessa? Comenta aqui e me segue para mais vídeos. O que você... Bom, vídeo do Fernando muito esclarecedor e importante sobre essa questão aí que eu falei para vocês dos bloqueios. Agora, quem se lembra, quem é mais antigo, do treme-treme? Muito motorista praticava o treme-treme. O treme-treme, ele usava uma técnica, desligava a internet, se aquilo, e o treme-treme fazia, sabe o quê? A corrida aumentar muito a quilometragem e aumentar muito o ganho. Então a verdade é uma só. Tem um monte de gente fazendo merda e tem um monte de gente tentando ganhar dinheiro, sugar dinheiro da Uber através de fraude. Só que nesse meio sempre tem aqueles que vão ter a conta bloqueada, porque talvez o algoritmo entenda que naquele período onde há uma varredura para bloquear várias contas, por algum motivo você teve um comportamento similar ao fraudador.
e aí a sua conta cai. E essa é a maior revolta de muita gente. E aqui tá falando um cara que já foi bloqueado 2 vezes na 99, não foi na Uber, na 99. Entrei na justiça, consegui me religar e até hoje não sei. Mas por que me bloquearam? Entende? Então às vezes eu sou um cara que eu sempre vou acreditar que existe talvez 10% das pessoas que sejam bloqueadas injustamente. O algoritmo comete falhas. Agora, a bem da verdade é que é o seguinte, tem muita gente fazendo corrida combinada. Então nesses bloqueios que aconteceram, a maioria foram de acesso a aeroportos. Tanto é que se a gente vem aqui, ó, eu vou entrar aqui, ó, você vê que a mensagem que eu tenho tá aqui, ó. Essa mensagem aqui, ó, ela tá dizendo o seguinte, ó: fraude em pedidos na fila. Então, na fila do aeroporto. Parece que você violou o nosso sistema para avançar em uma fila de embarque, dia 15 de junho. Ou seja, alerta de GPS ou usar outra forma de furar a fila é injusto com outros motoristas. Então o que acontece? Existem grupos de pessoas que eles se dizem mentores, que se dizem pessoas que sabem adotar técnicas para você cortar a fila. E eles defendem até de certa forma dizendo que, pô, eu estou pagando uma corrida, porque quando você usa o Fantasminha, você está pagando para Uber a taxa dela, sabia? Para furar a fila, mas é injusto com a galera que fica muito tempo no bolsão, com a galera que está na prioridade. É uma trapaça de certa forma, as pessoas defendem que não, mas se você analisar, é. Então é muito simples, imagina que você vai para o aeroporto de Guarulhos, não pega a volta. E aí você sabe que daqui 10, 15, 20 minutos, 1 hora vai ter muitos aviões descendo. Mas você tem um grupo com 200 pessoas. E aquelas 200 pessoas pedem para a mãe, para o tio, pedem para outras pessoas simularem a localização, pedindo a corrida ali perto do SECAP ou perto de outras regiões. Só que muitas vezes eles não se atentam, porque eles combinam a mesma rua para fazer a chamada. Existem ruas sendo monitoradas pela Uber. E aí faz aquela corrida mínima em dinheiro, corrida em dinheiro, chegando ali no bolsão, finaliza a corrida e ganha mais 10 minutos de prioridade. Só que, como chegou muito avião, o volume de corrida é muito grande e a pessoa consegue o retorno. Quando não, ela também utiliza do GPS fake para puxar a dinâmica, para simular situações e aí fraudar e ganhar dinheiro nas costas da Uber. Então tem alguns tipos de fraude. O problema é que tem pessoas que foram bloqueadas injustamente. E digo mais, nesse caso específico, algumas pessoas foram bloqueadas não pelo presente, mas pelo passado. Tive conversando com alguns motoristas que já fizeram Fantasminha no passado, já foram bloqueados e arrumaram um jeitinho de ser desbloqueado. E parece que ou alguém dentro da Uber foi mandado embora, que passava pano pra essa galera. Tô falando uma coisa que eu acho, para dizer que eu não tô afirmando, eu acho. Ou houve uma mudança lá que vamos derrubar um monte de gente. E aí caiu um monte de gente. E dentro desse monte de gente, sempre cai um ou outro que teve uma atitude ou fez algo, ou fez um movimento que na cabeça dele não era algo complicado, não era algo que era fraudar o aplicativo. Recentemente teve uns 3 casos de pessoas que fizeram viagem marginal, e fazer marginal, cara, com bom senso, eu não creio que dê problema, porque quando é algo assim, vou explicar, você tá aqui, você tá em Pinheiro, você vai pra Barra Funda, dá pra ir por dentro, dá pra ir pela marginal. Isso é um exemplo. Outra coisa é a pessoa tá numa região, por exemplo, no Parque Ibirapuera, que ela tem que seguir pela 23 para chegar na rodoviária do Tietê, e a pessoa voltar, descer sentido Marginal Pinheiros, ali totalmente fora, pegar a marginal, fazer o balão, e tem gente sendo bloqueado pelo Rodoanel. Cuidado! O algoritmo, ele consegue entender quando você está agindo de boa fé e má fé também. Agora, nesse meio termo, às vezes, tem pessoas que, ou por mais maus conselhos de pessoas de grupo, ou por ver aqueles colegas faturando e fazendo algum tipo de situação, vai tentar fazer isso e dá mal. Fazer rodoanel, fazer marginal.
ir no aeroporto de Guarulhos, pegar o turista, em vez de vir pela L. Smith, pegar Rodoanel e sair lá no Morumbi, sair em outro lugar. E aí a casa vai caindo. A casa vai caindo. Bom, enfim, a questão é uma só. Cuidado se você está praticando algum tipo de prática desse sentido. Também digo para você, se você não caia nessa de pessoas que querem te vender, fazer GPS fake, utilizar recursos, emulador. Sabia que tem um emulador que emula dentro do aplicativo a localização onde a pessoa busca o preço da dinâmica e faz ganhos maiores? Só que aí essa pessoa, ela trabalha com conta fake. Toda hora a conta dela tá caindo. Só que você às vezes não trabalha com conta fake. Às vezes você é uma pessoa que só caiu na ladainha de alguém, mas no fundo você sabe que estava fazendo alguma coisa de errado. Cuidado. Se você não teve a sua conta bloqueada agora, fica ligeiro, porque pode ser que você se dê mal a qualquer momento. Agora, como eu falei, existe casos de pessoas que caíram no meio que não praticam fraude? Acredito que sim. E por isso que o colega mandou aqui a mensagem para mim aqui de manhã, falando, cara, ó, minha amiga foi na Uber, informaram ela que houve um erro no sistema e que as contas vão voltar assim que a ser ativadas aos poucos. Pode ser que a Uber tenha errado? Pode ser. Mas eu acho que vai reaver pontualmente alguns casos. E aí vai ter gente que pratica fraude que vai cair e vai ter gente que pratica fraude que nunca cai. Porque eu acho que sim, tem gente que tem algum tipo de caminho das pedras para continuar fazendo esse tipo de situação. Porque a Uber, ela parece que não se esforça tanto assim como deveria para acabar com a conta fake. Ela derruba um monte de gente, bota pânico e medo num monte de gente, mas os caras que são profissional mesmo, cara, difícil. Já aconteceu uns bloqueios, já saiu até no Fantástico, Rio de Janeiro, outras regiões, mas é uma minoria. Eu finalizo esse vídeo dizendo, cuidado, proteja a sua conta. Se você depende desse trabalho, proteja a sua conta. E finalizo lembrando, ó, estamos aqui, ó. Estamos aqui no Quidzão. Pô, Daniel, cadê o Corolla? Tô deixando o QR Code aqui do lado. O Corolla está para sorteio, tá em casa, tá guardado, tá com todas as revisões feitas, 5 anos de garantia, motor, câmbio e bateria. Um carro que tem 80 mil quilômetros, original, único dono. Híbrido, faz mais de 17 km com litro de gasolina e ele pode ser seu. Ele vai ser o 6º carro entregue pela Volante Premiado. É o meu carro e ele pode ser seu. Eu quero te entregar ele em qualquer lugar do Brasil. QR Code aqui do lado. Tamo juntos, fique com Deus e até o próximo vídeo.